Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta com mais um vídeo da nossa série de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal e também ao nosso estudo. Continuaremos agora a estudar o capítulo 27 da obra. Esse capítulo que tem o título Pedi e obtereis. O tema, como nós já vimos do capítulo, é a prece. Começamos na semana anterior, no nosso vídeo anterior, a estudar o item Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Este, portanto, é o nosso segundo estudo sobre esse mesmo item. Estudaremos hoje os subitens, 11 e 12, que são compostos por 6 parágrafos, trazendo as explicações de Allan Kardec sobre essas características da prece que nós estamos estudando. Vale lembrar que esse tópico vai até o subitem 15 e, portanto, nós estamos dividindo o item para um estudo um pouco mais atento. Estudaremos hoje de 11 a 12 e na próxima semana nós encerraremos o estudo desse item. Bom, nesses itens que estão entre 11 e 12, que são compostos aqui por 6 parágrafos, como a gente vai ver, nós vamos aprender sobre os efeitos da prece e sobre as causas dos nossos males, as causas dos nossos infortúnios, das nossas aflições. O item também vai abordar a forma como a prece nos liga a bons espíritos e a ação que eles exercem em nossas vidas, colocando essa ação em plena comunhão com as leis divinas, mostrando que eles podem nos ajudar sem interferir nas leis de Deus. Esse é o resumo das ideias que nós veremos hoje. Para a gente pensar um pouquinho naquela ideia de continuidade que a gente sempre procura explorar aqui no Evangelho, vamos lembrar que a gente aprendeu já nesse capítulo as primeiras orientações sobre a prática da prece e a sua eficácia. O que ela é, o seu meio de propagação. Isso no estudo anterior, né? O que é a prece, como ela se propaga, como é possível que uma prece de uma pessoa chegue a outra, estando ela no mundo corpóreo ou no mundo incorpóreo, tanto faz. Aprendemos isso no estudo anterior. Agora nós vamos explorar um pouco mais a característica dos efeitos da prece. É isso que a gente vai estudar no estudo de hoje. Então, notemos, que a gente está tendo um estudo bem pormenorizado aqui no Evangelho e bastante profundo sobre a prece. Repetindo, o que é a prece, a sua prática, a sua eficácia, seu meio de propagação e agora os seus efeitos. Então vamos lá, vamos ao subitem 11, aqui, do capítulo 27. Primeiro parágrafo, parágrafo 5, A gente já começou a estudar, o item é composto por parágrafos anteriores, como a gente começou na semana passada, então agora a gente vai aqui começar no parágrafo 5 com essa frase: Pela prece obtém o homem o concurso, a ajuda dos bons espíritos que acorrem para sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Então, olha aqui, o primeiro efeito da prece, a gente já acabou de ver aqui nesse parágrafo, É o auxílio dos bons espíritos. Então, quando a gente ora, a gente tem o auxílio desses bons espíritos. Mais alguns efeitos. O homem adquire desse modo a força moral necessária a vencer dificuldades e a volver ao caminho reto se deste se afastou. Então, segundo efeito, a gente adquire força moral para a gente vencer os obstáculos da vida e para a gente voltar para o caminho correto, o caminho do bem. Mais um efeito, por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Olha aí, a gente se livra do mal que nós sofreríamos, dos maus efeitos de nossas más atitudes. E aqui é bem importante a gente compreender isso, Por esse meio pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Notemos, nossas faltas já são um desvio da lei.
A gente já está se comprometendo com a lei divina quando a gente comete algum tipo de falta. E aqui o Evangelho está nos dizendo que pela prece nós já estamos no caminho da reparação. Então a prece é o começo do caminho da reparação de nossas faltas, porque aqui a gente pode também desviar de nós os males que atrairíamos pelas nossas faltas. Lembrando que a prece tem que ter todas aquelas características, né, que a gente já viu anteriormente, um pouco pelo menos, né? Ela ser sincera, ela estar em recolhimento, algumas dessas características que a gente já viu que nos ajudam a fazer uma boa prece. Vamos seguir um pouquinho mais nesse parágrafo. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde. Aqui a gente vai ter o exemplo, né? Por que que a sua saúde se arruinou? Por causa dos excessos que ele praticou e que arrasta até os dias em que ele está. Uma vida de sofrimento. Ele pode queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não pode queixar-se, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Esse exemplo é magnífico aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, Kardec colocou o princípio, né? A gente tem espíritos bons que vêm em nossa ajuda, a gente tem força moral e a gente tem ali o alívio, o desvio de muitos males que poderiam chegar até nós quando nós temos uma conduta equivocada. Então, esse exemplo apresenta o caso em que a prece pedindo pela cura pode não ser atendida. Só que tem um detalhe aqui, né? A gente pode considerar que, pelo que a gente acabou de ler no evangelho, aqui nesse mesmo parágrafo, que a prece ajudará a enfrentar melhor a doença, mesmo que a cura não venha. E olha só, imaginemos esse contexto. Por que que o evangelho diz que a gente não pode reclamar, que a pessoa que está nessa situação não pode reclamar? Olhemos bem, né, para o texto para a gente compreender bem. Essa pessoa teve a sua saúde arruinada pela consequência de seus excessos, por aquilo que ele fez e que não deveria ter feito. E que se ele tivesse orado, ele teria força moral para enfrentar. Então é um equívoco que vem sendo praticado há algum tempo e que tem agora suas consequências. Mas ainda assim, né? A gente tem a ação da prece que vai ajudar ao enfrentamento, porque a prece acalma, a prece deixa a pessoa mais serena, a prece dá força moral, mesmo que agora já tenha, nesse caso aqui específico, a doença posta, né? A doença presente na vida da pessoa, ela vai ter ainda aquisição de força moral e vai ter o alívio de tudo aquilo que está incomodando nesse momento. Então, a prece é um recurso importantíssimo. E esse exemplo usado por Kardec é um exemplo magnífico, porque ele mostra que a pessoa poderia ter evitado a doença através ali do controle dos excessos que ela praticou anteriormente, mas já que ela não controlou, então agora, ao invés de reclamar, que ela faça orações, porque a prece pode sim levar à cura, mas se não levar à cura, no mínimo leva ao alívio. Então, pedir sempre é permitido. Importante é perceber que a prece sempre ajuda em qualquer situação. Então, esse primeiro parágrafo já começa assim, apresentando para a gente de forma direta os efeitos da prece e apresentando um exemplo para que a gente tenha uma concepção melhor do que é a prece e de como ela funciona. E assim a gente encerra aqui esse subitem 11, né? Que é muito claro, muito direto. E agora a gente vai para o subitem 12, que tem alguns parágrafos a mais para a gente estudar e que vão apresentando aí outras informações para a gente. Vamos lá então. Subitem 12, parágrafo 6. Se em duas partes se dividirem os males da vida, que duas partes são essas? Aqueles que o homem não pode evitar e tribulações das quais ele foi a causa primária. O que Kardec está querendo dizer aqui para a gente? Olha, tem dois tipos de aflições na vida da gente. Umas que a gente não pode evitar. Por exemplo, usar já esse exemplo mesmo que Kardec deu no parágrafo anterior. Imaginemos uma doença.
A doença pode vir dos excessos que a pessoa praticou. Então, tribulações que o homem é a causa primária. Ele mesmo, né, praticou alguma coisa ali, praticou excessos, no caso, de alimentação, falta de exercício, uma vida mal regrada, né? Pouco descanso, às vezes, os próprios vícios que nos envolvem, tabagismo, alcoolismo, entre outros. Enfim, levou uma vida desregrada que acabou culminando em alguma doença. Às vezes as pessoas ficam doentes levando uma vida regrada. A pessoa não cometeu excesso nenhum nessa existência e mesmo assim adoece. Então, esses são os males que o homem não pode evitar, que estão colocados aqui nesse parágrafo. Eu estou usando o exemplo da doença, mas existem diversos outros exemplos, né? Ruína financeira, miséria, dores, morais e assim por diante. Todas as aflições, relacionamentos difíceis, dificuldades de aprendizado, enfim, várias circunstâncias que a vida apresenta e que algumas são, de fato, causadas por nós mesmos e outras não. Então, Kardec começa esse parágrafo falando um pouco sobre isso. Duas partes se podem dividir os males da vida: aqueles que a gente não pode evitar e aqueles que a gente causou, né? Por nossa incúria, por nosso descuido ou por nosso excesso. E aí Kardec pede para a gente ver o capítulo 5 do Evangelho, item 4, né? Quem quiser voltar, a gente tem o estudo do capítulo 5 inteirinho aqui no canal para ser consultado. Bom, completa aqui essa frase dizendo que o segundo tipo, né? Essas tribulações, essas aflições, esses sofrimentos que a gente causa é muito maior do que aqueles que a gente não pode evitar. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Então, esse parágrafo 6 apresenta as duas causas de males para a gente e coloca a responsabilidade das aflições, da maior parte delas, pelo menos, em nossas mãos. Vamos ver o desenvolvimento do texto para a gente ver por que Kardec está fazendo essa separação e dizendo isso para a gente, né? Olha só, não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações à lei de Deus, e que se a observássemos pontualmente seríamos inteiramente ditosos. Bom, por que Kardec diz isso? É um resumo do parágrafo anterior e ao mesmo tempo coloca uma nova ideia. E essa ideia está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A ideia é a seguinte: aqueles males que a gente não pode evitar nessa existência, que parecem que não foram causados por nós, na verdade foram causados por nós, porque nós agimos de forma equivocada, transgredindo a lei de Deus em existências passadas. E os males que a gente sofre agora são os efeitos dessas más atitudes tomadas em vidas anteriores. Bom, e se a gente não fizesse isso, seríamos inteiramente felizes. Vamos seguir a linha de raciocínio para a gente poder entender o que o Evangelho está querendo nos ensinar, não é? Vamos lá. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças, e assim por diante. Então, esse parágrafo apresenta para a gente exemplos daquilo que Kardec colocou, né? Exemplos explicativos do tipo de ação que a gente tem, limite, né? Ultrapassar o limite do necessário, excessos, ambição, orgulho, as coisas que nos levam a sofrer diante da lei divina.
Então, esse parágrafo vai apresentando essas ideias para poder dizer para a gente que as nossas misérias todas resultam das nossas infrações à lei de Deus. Então, exemplos explicativos, perdão, aqui no parágrafo de número 7, para a gente ir formando as ideias. Vamos para o oitavo parágrafo, calma, né? A gente não precisa se desesperar e nem alimentar com isso complexos de culpa, porque o Evangelho está dizendo que a gente sofre porque a gente transgride a lei de Deus. E a gente precisa ter um olhar muito positivo a respeito disso, porque senão a gente sofreria por azar, a gente sofreria por acaso, ou a gente sofreria porque Deus quer que a gente sofra. E nenhuma dessas hipóteses pode ser admitida por uma mente sã, né? Por alguém que quer conhecer a vida e seus mecanismos. O que é o acaso? O acaso nada é. Dizer que há sorte ou que há azar, uns sofrem por sorte, outros por azar, também não significa nada. Onde estaria a justiça da vida dizendo que uns têm sorte e outro azar? Onde estaria a bondade suprema de Deus se permitisse para nós sofrimentos que não fossem justos? Não é? A gente às vezes não enxerga a causa do sofrimento nessa nossa existência presente. Isso é porque ela está em existências passadas. Pronto, está explicado o mecanismo do nosso sofrimento de modo tranquilo, de modo sereno, sem precisarmos carregar complexos de culpa, né, que nos impedem de ver a nossa capacidade de progredir, inclusive. Nós erramos, mas Deus dá nova oportunidade, tanto que estamos aqui encarnados outra vez, e não no inferno, e não no purgatório. Estamos encarnados outra vez, para que a gente possa refazer o caminho, como disse ali o Evangelho, para que a gente possa retomar a nossa jornada voltando às lidas do bem. Então, Deus sempre nos dá novas oportunidades. Não precisamos ter medo, receio, culpa por nada que fizemos. Estamos estudando o Evangelho, estamos a caminho da perfeição. Então, além do que, a gente deve pensar que se nós causamos nossas aflições, nós temos poder para tratá-las, nós temos poder, a prece, o auxílio dos espíritos bons, como a gente viu agora há pouco, a bondade, a misericórdia de Deus. Ou seja, nós temos recursos suficientes para que a gente possa eliminar das nossas vidas essas, esses percalços e sermos, como está escrito aqui, inteiramente ditosos, inteiramente felizes no futuro próximo, ok? Então, calma, sem nenhum tipo de desespero nesse momento e vamos adiante, vamos seguindo as ideias do Evangelho. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda a prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Que outros males é esse que Kardec está dizendo aqui? Aqueles que a gente não pode evitar, porque ele disse que a grande maioria das aflições que sofremos são causadas por nós aqui nessa existência. Então ele está se referindo àqueles de vidas passadas, aqueles que a gente não pode evitar, né? Então olha lá, nada pode em relação a esses que não se pode evitar. Olha o que Kardec diz. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Olha aqui, né? Que coisa espantosa que o Evangelho está nos ensinando. Já não seria um grande alívio a gente poder se livrar de todos os males que nós mesmos causamos por nossos excessos, por nossa incúria, por nosso orgulho, como a gente viu ali atrás, né? Então, segue aqui o raciocínio. Aqui facilmente se concebe a ação da prece, porque ela traz salutar inspiração dos espíritos bons, que nos dá força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização pode ser funesta, pode ser difícil, né? Pode ser de consequências ruins para a gente. Então a gente ora, tem a inspiração dos bons espíritos que é, nos levam a não praticar os nossos erros. O que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam
ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos dirigindo o nosso livre-arbítrio. Então, vamos pensar um pouquinho, né? A gente está aprendendo aqui agora que a ação dos espíritos superiores que nos auxiliam é uma ação preventiva acima de tudo. Eles apenas nos intuem, a escolha é sempre nossa. Se a gente está em oração, eles vão nos dar força moral para resistir às tentações, para resistir às nossas imperfeições, às nossas más tendências, aos nossos vícios. Mas a escolha é nossa. Então é assim que a gente tem responsabilidade e mérito. Responsabilidade por aquilo que a gente fez, mérito pelo mal que a gente evitou. Aqui nesse trecho que a gente deixou marcado do parágrafo 8, né, que está na tela, ainda tem uma ideia que a gente já estudou nesse item do Evangelho. A seguinte ideia: bom, se os espíritos interferem em nossas vidas, eles podem estar agindo contrariamente à lei de Deus. E Kardec está dizendo aqui que não. Eles apenas nos intuem para que a gente não faça o mal. Portanto, eles estão agindo na caridade, que é justamente a lei de Deus. Eles estão nos ajudando a progredir. Isso é a lei de Deus, né? Estão nos ajudando a melhorar a capacidade do nosso livre-arbítrio. Então não tem interferência nenhuma que seja contrária à lei de Deus quando nós oramos aos espíritos bons para que eles nos ajudem e isso acontece. Então a gente pode fazer uso desse recurso de forma muito tranquila e termos a certeza que ele funciona, né? Vamos continuar o parágrafo. Agem, contudo, a nossa revelia de maneira imperceptível para não subjugar a nossa vontade, né? Eles não fazem com que a gente haja de uma maneira ou de outra. É isso que o Evangelho está dizendo. Eles nos dão uma boa inspiração, uma boa intuição. De novo, né? Repetindo, o julgamento e a vontade, a ação é sempre nossa. O homem está sempre na posição, então, de quem solicita bons conselhos e os põe em prática, conservando a sua liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. A gente adiantou isso aqui agora há pouco, né? Responsabilidade sobre nossas ações e mérito das ações que nós temos quando agimos no bem. É isso o que o homem pode estar sempre certo de receber se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Aqui é a explicação final do que significa o pedir e obtereis. A gente já teve aqui no nosso estudo aquela ideia, né, de algo que a gente pede e que sempre é atendido, né? Então a gente pode ter uma tranquilidade muito grande de seguir essa, esses ensinamentos do Evangelho, né? O que a gente pede sempre é atendido, são essas coisas que nos levam para o caminho do bem. São as forças para a gente enfrentar as vicissitudes da vida. São as intuições para os caminhos que nos levam a praticar o bem e a conquistar o nosso progresso. Bom, então vamos seguir agora para o parágrafo 9, para os dois últimos parágrafos que a gente vai estudar hoje, né? Os parágrafos aqui 9 e 10, bem curtinhos, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje. Então vamos lá, parágrafo 9. Mesmo com a sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, como nos revelar as relações, perdão, existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Este parágrafo é para nós de extrema importância, porque Kardec está dizendo assim: olha, se a gente reduzisse a eficácia da prece a isso que a gente acabou de explicar, boas intuições, caminho do bem, né? Alívio
das dores de algo que nós causamos, se a gente reduzisse a prece, os resultados da prece a isso, já seriam enormes os benefícios que receberíamos. Mas não é só isso. É isso que Kardec está dizendo. Muitas pessoas oram pela cura e conseguem, né? Tem outros efeitos muito à frente desses e muito superiores desses que Kardec colocou e que a gente ainda não é capaz de perceber. E o Espiritismo prova isso, nos fazendo estudar as relações entre os dois planos da vida, né? O mundo corpóreo e o mundo espiritual. Olha aqui, ó, os efeitos da prece não se limitam a esses que viemos de apontar. Então, esse parágrafo 9 é um parágrafo de profunda reflexão para nós e de um anúncio. Há mais efeitos benéficos, existem efeitos maiores para a prece, que nós não estamos apreciando aqui por enquanto ainda. Então, a prece é algo que precisa ser exercitado por todos nós no dia a dia. A prece pode sim ter efeitos também sobre aqueles males que a gente parece não poder evitar. Então, olha só, né? A misericórdia de Deus é tão grande que o Pai Celestial nos permite o caminho, a atitude, né? A ação da prece em nossas vidas para que a gente melhore a nossa forma de viver. Último parágrafo. Recomendam-na todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande com a prece. Ela atende todos os âmbitos das nossas relações. A gente se relaciona com a gente mesmo, não é? Nosso livre-arbítrio, nossa consciência pesa, avalia todos os dias os nossos atos, as nossas atitudes, as situações em que vivemos. Aquele que não ora recusa para si mesmo a assistência de Deus. Ao orar, nós estamos em contato com Deus. Portanto, orar é reconhecer a bondade de Deus. Por nós, orar pelos outros é reconhecer a bondade de Deus. Orar significa abrir mão da caridade que nós podemos fazer pelos outros em pensamento. São os três grandes âmbitos de relações que um espírito pode viver: as relações consigo mesmo, as relações com o próximo e as relações com Deus. A prece é a relação mais refinada que existe para qualquer âmbito da existência do espírito, seja com Deus, seja consigo mesmo, seja com o outro. A prece é a melhor relação que o espírito pode desenvolver para consigo mesmo, para com Deus, para com o outro. Assim, esse último parágrafo nos diz que relacionar-se bem com a vida maior, não é? Com a vida espiritual, com a vida real, é algo que pode ser conseguido através da prece. Olha que efeito maravilhoso que nós temos aprendido aqui, que a prece pode causar para as nossas existências. Ela melhora a nossa própria vida, a nossa própria existência, em todos os sentidos das nossas relações. Pensemos nisso, né? Bom, aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, ao apresentar os efeitos da prece, nos convida para ela. Nos convida para a conquista do bem maior, que é o bem-estar possível para a nossa existência terrena. E que através desse bem-estar a gente possa conquistar o progresso que a gente precisa aqui nessa vida. Nós também somos levados a pensar aqui no bem que podemos fazer ao próximo quando dirigimos a ele as nossas preces. Além do mais, ela também é uma prática que nos aproxima de Deus. Orar com confiança significa também crer na bondade do Pai Celestial. Então, que nós possamos, no decorrer das nossas existências, lembrar desse recurso valiosíssimo que é para nós a prece, e façamos uso. Os efeitos estão aqui descritos, pelo menos em parte, e pelo menos na parte que nós pudemos aprender, já são de grande valia para a nossa existência, não é? Quem não gostaria de ter alívio de suas dores, de ter possibilidade de cura através da prece, de ter reajuste com a lei divina, de ter tudo isso que o Evangelho está nos ensinando, já nessa existência? Então,
nos coloquemos a serviço de Deus e do nosso próximo e de nós mesmos através da prece. Muito obrigado, queridos irmãos e irmãs, pela companhia em mais esse estudo. Eu deixo, como sempre, o meu abraço fraterno e o convite para a gente se ver aí na semana que vem e terminarmos esse item do capítulo 27. Então, nos vemos em breve. Até logo mais.